o obsessor ao obsidiado é exatamente a culpa, a mágoa e o ressentimento. Então, nós vamos aprofundar esse tema hoje nesse capítulo, que tem como título A Tragédia do Ressentimento. Joana de Ângeles, nesse capítulo, ela sempre começa com um quadrinho com várias frases. E uma das frases, né, e as frases que estão nesse capítulo, começa dizendo assim: o perdão divino dulcifica-me, acalma-me, dá-me dimensão do poder terapêutico do amor. A gente sabe que a palavra perdão, ela vem de perdonare, que quer dizer melhor doação, melhor presente. Então, o melhor presente que a gente poderia receber do outro seria exatamente o perdão. Embora a gente saiba que Deus não nos perdoa, exatamente porque Deus não nos ofende, se Deus não nos ofende, não há necessidade de nos perdoar, mas Joana de Ângeles traz esse perdão divino, adoçando a nossa alma, acalmando a gente, e vem exatamente trazer para nós essa dimensão desse amor que é extremamente terapêutico. E a gente antecipa dizendo por que o amor é terapêutico. Porque a quantidade de pessoas que carregam mágoa, culpa e ressentimento são pessoas que não amam a si mesmas e são pessoas que não amam ao próximo. Como a gente não se ama, a gente se pune pela culpa. E como a gente ainda carrega muita mágoa e ressentimento, isso é um forte indício de que a gente também não ama aquele que se diz o nosso ofensor. Daí a importância de nós cultivarmos esse perdão, a fim de que nós tenhamos a nossa a alma mais serena, mais tranquila, doce, calma. E, ao mesmo tempo, experimentar desse amor que é extremamente terapêutico. Depois ela diz assim: passo a ver o mundo e as pessoas de maneira diferente, correta, positivamente. Isso me chama a atenção porque a grande maioria de nós que sofremos transtornos mentais, os mais variados possíveis, os transtornos de personalidade, as neuroses, são pessoas que têm uma visão distorcida do mundo. São pessoas que têm uma visão distorcida do outro. São as pessoas que têm uma visão negativa, tanto do mundo quanto do outro. E essa visão negativa, e essa visão distorcida do mundo e das pessoas, é que faz com que nós nos comportemos de forma inadequada na sociedade na qual nós estamos vivendo. Por quê? Nós nos comportamos, nós pensamos de acordo com a nossa percepção. Se a minha visão de mundo é uma visão distorcida, não é correta, a minha visão do outro é uma visão distorcida que não é correta também, a gente passando a ter essa visão de forma diferente, ou seja, uma visão correta, uma visão positiva do outro e do mundo, naturalmente nós entramos num processo de autocura. Por que de autocura? Porque o que me adoece é o meu comportamento inadequado, em função de sentimentos e pensamentos inadequados. Por conta de uma percepção inadequada, a partir do momento que eu vejo tudo isso de forma correta, quando a minha percepção é correta, naturalmente o meu sistema de crença é correto, os meus pensamentos são corretos, os meus sentimentos são corretos, naturalmente o meu comportamento é correto. Se o que me leva a adoecer é pensamento, sentimento, comportamento e crença incorretos, naturalmente, quando eu corrijo tudo isso, eu entro num processo de autocura. Isso quer dizer o quê? Que o psiquiatra, que o médico e o psicólogo, ele só contribui com esse nosso processo, principalmente o psicólogo, que vai contribuir com o processo de autoconhecimento. O psiquiatra vai contribuir com a medicação. O médico também vai contribuir com o medicamento também. Mas o processo de cura vai depender de cada um de nós. Se a minha mente está em desequilíbrio, naturalmente meu corpo vai se desequilibrar. E esse corpo só se equilibra se a mente equilibrar-se. Por mais medicamentos que eu tome, esse corpo só vai se equilibrar quando a mente entrar em equilíbrio também. Naquele processo, mente sã em corpo são. Cuidar do corpo e do espírito, conforme diz o próprio Evangelho. E ela diz mais: supero os ressentimentos que me martirizavam. Ora, se nós formos pedir a uma pessoa, principalmente quem está em processo terapêutico, uma pessoa que está angustiada, uma pessoa que carrega muita tristeza, uma pessoa que tem muitos conflitos, se a gente pedir a essa pessoa assim, relembre aí
alguém que te magoou. Relembre aí alguém que te machucou. E aí nós começamos a entrar num processo de rememoração do nosso passado. Muitas das vezes, desde a nossa infância. Eu não estou falando de lembrar de vidas passadas, não. Mas rememoração do nosso passado na atual existência. E aí a gente começa a lembrar de um pai que bebia, de uma mãe que batia, de um pai que era ausente, de uma mãe que não se fez presente no carinho, no afeto, no amor e na atenção, na professora que nos punia de forma injusta, num adulto que fez com a gente algum mal. Se a gente começar a rememorar isso, nós vamos sentir as mesmas sensações que nós sentíamos lá na nossa infância, lá na nossa adolescência. Então, quando ela diz, supera os ressentimentos que me martirizavam, a gente vai exatamente se libertar de uma energia que está em nós, porque todas as vezes que a gente relembra, a gente sente novamente. E sentir novamente é o que a gente chama de ressentimento. Daí a proposta de Joana de Ângeles é superar os ressentimentos que nos martirizam. Quantos de nós estamos aqui numa boa, sorrindo, feliz da vida, aí a gente começa a dizer assim, lembra bem aí de alguém que te magoou, lembra aí de alguém que te feriu, e às vezes nem precisa pedir a pessoa para lembrar, na hora que ela vê algo que se reporta àquela pessoa, ela lembra. Vamos imaginar, por exemplo, que uma pessoa que me machucou muito tinha um Fusca. Todas as vezes que eu vejo um Fusca, eu lembro da pessoa que me magoou. Vamos lembrar que uma pessoa que me machucou muito usava uma roupa marca X, e todas as vezes que eu vejo a roupa marca X, eu lembro da pessoa e vou sentindo aquela mágoa, aquele ressentimento por conta da pessoa que me feriu. Então, se eu vejo alguém, se eu tive um relacionamento com alguém que era, por exemplo, sei lá, psicólogo, era psiquiatra, era médico, todas as vezes que eu vejo um psicólogo, um psiquiatra ou um médico, eu me lembro da pessoa que me feriu, e aí vem o ressentimento. Então, esse ressentimento, em função de um fato que aconteceu há 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, ainda hoje, quando a gente lembra, a gente sofre. Por quê? Porque a gente ainda está preso a esse ressentimento. Casos de pessoas, por exemplo, que têm mágoa do marido por conta de um fato que aconteceu na lua de mel. Pessoas que têm mágoa da esposa por um fato que aconteceu 30 anos atrás. Um filho que tem mágoa da mãe por um equívoco que a mãe cometeu há 30, 40 anos atrás. Ainda hoje, quando ele lembra, ele ressente. E isso escraviza a gente. A outra frase que ela traz é: começo a mover-me sem as algemas que me prendiam ao passado. Muita gente que faz terapia, e acontece isso muito quando eu tô atendendo algumas pessoas que estão presas a mágoas, a culpa, a ressentimentos, principalmente. É muito comum eu conversar com uma pessoa e ver cenas, ver imagens na minha mente. E uma das imagens que vem muito na minha mente são pessoas andando um pouco corcundas, assim, curvadas, com uma corrente no pé e aquelas bolas que se prendiam escravos. Lá, quando a gente vai em Recife, naquela região antiga de Recife, na Recife Antigo ali, naquela região do Porto, tem umas bolas enormes assim. E eu andando lá com o meu irmão, ele dizia que aquelas bolas eram postas nas pernas de escravo fujão, para o escravo não fugir. Então, assim, muitas pessoas que estão em terapia veem essa imagem, assim, ela toda corcunda, com uma corrente no pé e amarrada uma bola, daquele tamanho, imensa a bola. E na bola escrita assim, passado. Ou seja, muitos de nós estamos acorrentados em nosso passado. Então, quando a gente se liberta da mágoa, quando a gente se liberta do ressentimento, e acrescento mais, quando a gente se liberta da culpa, a gente se desprende, a gente se move para o futuro livre. É muito comum também a gente ver pessoas que estão nesse processo terapêutico, é como se elas fossem aves, anjos de asas, prontos para voar, mas não voa porque a perna está presa nessa bola de ferro, que é o passado. Então, quando a gente se liberta do ressentimento, a gente se liberta dessa bola de ferro que nos prende ao passado. E ela diz mais: recupero a alegria de viver o ser natural,
amando todos com ternura, mesmo que aqueles que não correspondam ao sentimento de afetividade. Nós temos um problema seríssimo na nossa sociedade, só amar se for amado, só dar se receber. Nós temos uma necessidade de reciprocidade. Essa reciprocidade, ela é necessária, ela é verdadeira, é uma lei do universo, porque Jesus disse mesmo, que o próprio Francisco de Assis diz na prece, dando que se recebe, amando que ser amado. Então, mas eu não preciso esperar o amor do outro para eu amar. Eu não preciso esperar receber do outro para eu doar. Eu simplesmente devo doar e pronto. Agora, como muitos de nós estamos nessa expectativa de receber, quando a gente não recebe, a gente se ressente. Então, esse ressentimento, o problema não é do outro, o problema é nosso, fomos nós que criamos a expectativa. E quando essa expectativa não é correspondida, a gente se magoa. Por isso é que é importante que nós estejamos atentos no sentido de não ficar na expectativa de que pé de manga bote caju. Não ficar na expectativa de que pé de manga bote manga numa época que não é época de manga. Então, muitos de nós estamos debaixo de um pé de manga e pedindo: ô mangueira, bote um caju. Vai se zangar depois, porque não vai ter caju no pé de mangueira. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos de nós pomos expectativas em pessoas que elas não têm para dar aquilo que nós queremos. Ou elas não podem dar, ou elas não querem dar aquilo que nós estamos na expectativa de receber. Então, quando a gente espera e não recebe conforme a gente espera, aí vem a frustração, aí vem o sofrimento. Quando nós temos um limiar muito baixo para a questão da frustração, aí a gente se zanga, a gente se aborrece, aí vem o ressentimento. Muitos dos nossos ressentimentos estão relacionados às expectativas criadas por nós. Então, quando ela diz, recupero a alegria de viver o ser natural, amando todos com ternura, mesmo aqueles que não me correspondem ao sentimento de afetividade. A proposta de Joana de Ângeles, que é a proposta de Jesus, que está muito bem ilustrado no Evangelho segundo o Espiritismo, é que nós amemos a todos. Amemos a todos. Eu lembro muito quando era criança, o papai dizia muito para a gente: meu filho, faça o bem sem esperar quem. Né? Faça o bem sem olhar a quem, melhor dizendo. Faça o bem sem olhar a quem. Então, só sirva. Só sirva, só dê. Ah, mas se esse aqui me tratar com gratidão. Aí o Evangelho responde isso. O que pensar das pessoas que deixam de fazer o bem por ter sido tratado com ingratidão? Aí os Espíritos respondem: essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade. Então, a nossa proposta, a proposta de Jesus para nós, na verdade, que Joana de Ângeles reforça, é amar, simplesmente amar. Amar, amar e amar e pronto. Não ficar esperando ser amado para amar. Agora, na nossa pequenez, na nossa inferioridade, a gente fica nessa onda de, não, se não me amar, eu também não amo. Ou então, só ama enquanto o ser amado, o objeto do seu amor, lhe pertence. Na hora que esse objeto do seu amor não lhe pertence mais, quer ir embora para ser feliz com outra pessoa, aí todo aquele amor se reflete em mágoa, em ressentimento, em ódio. E muitas das vezes a gente até mata. O feminicídio tem sido uma coisa quase que banalizada exatamente por conta desse comportamento machista de muitos homens que só acreditam que devem amar se o objeto do seu amor lhe pertencer. Continua Joana de Ângeles. Tudo agora está bem comigo porque eu estou de bem com a vida. Essa frase de Joana de Ângeles, ela me chama muita atenção, porque o que mais a gente vê pessoas de mal com os outros é porque elas estão de mal consigo mesma. Se nós formos observar aquelas pessoas que estão odiando os outros, é porque elas não se amam. Elas se odeiam também. Pessoas que maltratam os outros são pessoas que se maltratam também. Pessoas que não perdoam os outros são pessoas que não se perdoam também. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Se nós não temos amor nem para com a gente, como é que eu vou ter amor para com o outro?
Se eu não perdoo nem a mim mesmo, como é que eu vou perdoar o outro? Então, como é que eu vou dar para o outro se eu não tenho? Então, quando a gente está de bem com a gente mesmo, a gente está de bem com a vida. A gente fala muito da necessidade de paz no mundo, mas a paz no mundo, ela começa na gente. Tem a música do Nando Cordel, que era muito cantada naquelas campanhas do Dia Mundial da Paz, quando ele dizia que a paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente cultivar a paz, ninguém suporta mais o desamor. Aí ele está dizendo, paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta. Então, como é que eu vou estar em paz com o mundo se eu estou em conflito comigo mesmo? Por isso é que é importante que a gente se observe e se perceba até que ponto eu estou em paz comigo. Porque se eu começar a perceber muito conflito em torno de mim, que eu pare, que eu reflita, que eu mergulhe dentro de mim e me pergunte, o que é que está acontecendo dentro de mim que esse conflito está todo aí fora? E ela vem dizer para a gente, falar das pressões psicossociais, das pressões socioeconômicas, das pressões emocionais e de outras origens que desencadeia, né, de vários distúrbios em nós, nos quais mergulha uma larga faixa da sociedade. Se nós formos observar, a gente está muito preocupado com o que os outros vão dizer. A gente está muito preocupado com o que os outros vão pensar. A gente está muito preocupado com a sociedade. O que é que a sociedade vai dizer do meu filho? O que é que a sociedade vai dizer de mim se descobrir que meu filho é homossexual? Se descobrir que a minha filha engravidou? Se descobrir que eu estou devendo não sei quem? O que é que a sociedade vai pensar se descobrir isso, se descobrir aquilo? E isso tem exercido uma pressão muito grande nas pessoas, porque elas estão preocupadas demais com o que a sociedade vai dizer, o que é que os outros vão pensar. Outra questão muito presente na nossa sociedade é uma preocupação econômica. Não estou falando que é uma preocupação econômica, a gente deve trabalhar para comer bem, para dormir bem, para se deslocar. Eu estou falando naquelas pessoas que estão preocupadas na marca da blusa que veste, na marca da calça que veste, na marca do celular que usa, até mesmo no carro que anda. Conheço pessoas que têm determinadas profissões e dizem, não, vou ter que comprar um carro X, porque o que é que meus clientes vão dizer se eu chegar no meu consultório ou no meu escritório com esse carro aqui? O que é que meus clientes vão dizer se de repente eles me verem descendo de um ônibus? E normalmente são pessoas que estão começando na carreira, mas já estão muito preocupados com o que o cliente vai dizer se vê-lo andando em um carro X ou num carro Y em detrimento de um carro mais simples, de um carro mais humilde. Por quê? Porque a gente está muito preocupado com o ter, aquilo que eu aparento ser. Eu posso estar comendo super mal, eu posso estar comendo no SPC, no Serasa, não paguei conta de água, não paguei conta de luz, mudei de prédio, mudei de apartamento, porque não consegui pagar o apartamento anterior. Está lá o apartamento para pagar, está a água lá para pagar, está a luz para pagar, já consegui alugar outro, mas eu estou urrando num carrão. Porque o que importa para a sociedade é como eu me apresento. E isso tem levado muita gente ao desequilíbrio. E ela diz, provocando medo, ansiedade, amargura, desarmonizam o sistema nervoso dos seres humanos, conduzindo a neuroses profundas, que quase sempre somatizadas, são responsáveis por enfermidades alérgicas, digestivas, do metabolismo em geral, facultando a instalação de processos degenerativos. Quantos de nós, eu fiz até uma live recentemente com a doutora Kátia Marabuco, falando sobre os transtornos somatoformes, as doenças psicossomáticas. Quantos de nós temos problemas de pele, quando na verdade é o corpo chorando, já que a gente reprime a emoção? Quantos de nós temos problemas gastrointestinais, porque estamos engolindo muita coisa calada? Quantos de nós estamos com problemas na fala, por reprimirmos aquilo que a gente deve dizer? Quantos de nós estamos tendo problemas renais, por não sabermos filtrar as emoções,
ou por medos em desequilíbrio? Quantos de nós temos problemas na coluna, dores nas costas, por estar carregando um fardo pesado demais e muitas das vezes puxando para nós problemas que é dos outros? Então, diante de toda essa situação socioeconômica, psicossocial, quantos nós estamos tendo doenças seríssimas, como a fibromialgia, até mesmo um câncer, ou outras doenças mais graves, que muita gente está contraindo aí, por conta desses conflitos que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E Joana de Ângeles diz: temperamentos frágeis, sob pressão, procuram realizar mecanismos de fuga, caindo em estados fóbicos e depressivos, ou recorrendo à violência como forma de afirmação e defesa da personalidade. Quantos de nós estamos com mecanismo de fuga? E esses mecanismos de fuga, a psicanálise estuda muito bem, é mecanismo de fuga do ego, e muitas das vezes a gente cai em transtornos fóbicos, medo de tudo. Tem pessoas... Eu observo como as pessoas têm medo. Medo, eu não estou falando de um medo natural. É normal você estar diante de um leão e você ficar com medo. Mas vem a imagem de uma cobra se tremer todo, isso é patológico. Ver um barulhinho que parece o barulho de um rato, e a pessoa já começa a se tremer, isso é patológico, isso é doentio. Então, quantos de nós estamos com medo excessivo que não justifica? Quantos de nós estamos entrando em depressão por desequilíbrios emocionais? A psiquiatria diz que muito da nossa depressão está relacionado à alteração na produção de neurotransmissores. São substâncias químicas que o nosso cérebro produz. São substâncias químicas que o nosso sistema endócrino produz. E muitos de nós desequilibramos o nosso sistema nervoso. Consequentemente, desequilibramos o nosso sistema endócrino. Naturalmente, a gente desequilibra a produção de substâncias químicas ou elétricas no nosso organismo e adoecemos. E muitos de nós estamos fugindo para a droga. Muitos de nós estamos fugindo não só para as drogas ilícitas, como maconha, cocaína, crack. A quantidade de jovens que estão se enveredando no mundo das drogas é de assustar. A quantidade de pessoas que estão se enveredando no alcoolismo é de impressionar. Não, eu não sou alcoólatra, não, mas todo final de semana tem que beber. Não, não sou alcoólatra, não, mas bebe 3 vezes na semana. Hoje, eu conheço uma pessoa que é fornecedora de bebida alcoólica, os clientes estão zangados com ela porque ela não está dando conta da oferta. A quantidade de pessoas que estão consumindo bebida alcoólica é de assustar. A quantidade de pessoas que estão enveredando no sexo desregrado é de impressionar também. Então, os mecanismos de fuga são inúmeros. Exatamente por quê? Porque nós não estamos tomando cuidado com a nossa saúde mental. E ela continua. Muitos resíduos psicológicos se eles instalam no campo emocional e mental, dando lugar a perturbações de comportamento e a doenças diversas. Que permanecem sem diagnose adequada. Ou seja, é aquele indivíduo que vai para o médico e o médico procura saber de onde é que vem aquela hipertensão, de onde é que vem aquela insônia, de onde é que vem aquela depressão, de onde é que vem aquelas fobias, medo de altura, medo de lugares fechados, medo da praça, medo de gente. Então, os médicos não estão conseguindo descobrir a origem dessas doenças. E vão fazer o quê? Vão medicar. E vão medicando. Eu não tenho nada contra medicamento. Agora, observe aqui na Teresina, por exemplo. Em cada esquina tem uma farmácia. Em cada esquina, praticamente, em Teresina tem uma farmácia. E se a gente vê do outro lado da esquina uma construção, pode ir atrás, que é uma outra farmácia do concorrente. E está assim, do lado de uma farmácia, do outro lado outra farmácia, e o consumo de remédio aumentando. Tem farmácias que têm verdadeiros carrinhos, aqueles carrinhos de supermercado. E outro dia eu conversando num grupo de estudo, uma pessoa dizendo, não vou nem dar o endereço, vai que alguém aqui vai querer descobrir onde é que fica. Mas aqui em Teresina tem um local de farmácia bem baratinho, que as pessoas andam com carrinho para comprar medicamento. E os médicos não estão encontrando a origem dessas doenças. Esse desequilíbrio nosso começa todo na mente. E aí Joana de Ângeles diz, pessoas mais sensíveis que não conseguem suportar e superar esses fenômenos das pressões constritoras, refugiam-se
em ressentimentos que as infelicitam e as predispõem a reagir sempre, desferindo dardos venenosos contra aqueles que lhes transformam em inimigos, que se lhes transformam em inimigos reais ou imaginários. Tem pessoas que são tão agressivas que quando se fala com ela, ela responde agredindo. Muitas das vezes são pessoas que têm medo de serem agredidas. São pessoas, como ele disse, pessoas mais sensíveis, que não conseguem superar ou não conseguem suportar esses fenômenos, essas pressões sociais. Então, são pessoas que estão agredindo o tempo inteiro. E isso já é patológico também. Como ela mesma diz, se predispõe a reagir sempre, desferindo dardos venenosos contra aqueles que se lhe transformam em inimigos, reais ou imaginários. A nossa sociedade está assim. Uma pessoa passa no trânsito, se fecha o outro já desce do carro e já vai atirar no outro, já vai brigar. Quantos fenômenos dessa natureza não andaram acontecendo? E não está acontecendo muito agora por conta da pandemia. Por quê? Porque eu tenho raiva do meu patrão, aí eu não consigo descarregar minha raiva do meu patrão, eu descarrego na minha casa, na esposa, no marido, no cachorro, na galinha, no gato. Já chego em casa chutando os bichos. É no trânsito, é nos filhos. Então, quantas pessoas têm vontade de esganar o patrão e não conseguem esganar, desconta nos filhos quando chegam em casa do trabalho? A sociedade hoje está assim. Então, esses sentimentos nossos precisam ser repensados. Alguns intoxicam-se de mágoas e fenecem, morrem, adoecem mesmo. Outras, inconsistentemente, tornam-se vítimas de insucessos afetivos, financeiros e sociais. Diversas fracassaram na autoestima, desvalorizando-se e fazendo o jogo da autodestruição. E a gente não nota que esse nosso processo de baixa autoestima, sentimento de menos-valia, esse nosso movimento de nos humilharmos para os outros, sermos pessoas submissas, está muito relacionado a ressentimento, está muito relacionado a mágoas. Nós nos intoxicamos com a mágoa. E quando a gente se intoxica com a mágoa, se intoxica com o ressentimento, a gente adoece, porque o corpo não aguenta. O corpo não aguenta. E aí como a gente não se acha merecedor de um grande amor, todas as vezes que começa um relacionamento, a gente destrói. E muitas das vezes já começa a se envolver com pessoas que o relacionamento já tem uma tendência natural a fracassar. Para ela justificar, digamos assim, a sua baixa autoestima, já se envolve com alguém que não vai dar certo o relacionamento. São pessoas que não crescem profissionalmente porque elas não se acreditam dignas de ascenderem profissionalmente. São pessoas que não ascendem financeiramente porque também não acreditam que merecem ser bem-sucedidas financeiramente. E se é espírita, nem se fala, não, dinheiro para quê? Dinheiro é para prejudicar a gente, não sei o que, coisa e tal. Isso é muito baixa autoestima. É muito baixa autoestima. Continua mais. O ressentimento é responsável por muitas das tragédias do cotidiano. O ressentimento é responsável por muitas das tragédias do cotidiano. E eu vou ler pela terceira vez. O ressentimento é responsável por muitas das tragédias do cotidiano. O ressentimento é o tóxico que mata aquele que o carrega. Enquanto vibra na emoção, destrambelha os equipamentos nervosos mais sutis e produz disritmia, oscilação de pressão, disfunções cardíacas. Isso quer dizer o quê? Que muitas pessoas que são hipertensas podem ser pessoas que carregam muito ressentimento. Exatamente por quê? Porque o nosso corpo, ele é energia. O nosso corpo é energia. Isso observando a própria física quântica. Tudo que existe no universo é energia. E a matéria é energia condensada. Então, pensamento e sentimento mobilizam a energia. Se pensamento e sentimento mobilizam a energia, se esses pensamentos e esses sentimentos são de baixo teor, tipo a mágoa, tipo o ressentimento, tipo a culpa, o que é que vai acontecer? Disritmia, alterações nos batimentos cardíacos,
consequentemente, pode vir uma hipertensão, pode vir um problema cardiovascular. Por que acontece isso? Porque todas as vezes que a gente pensa dessa forma negativa, todas as vezes que a gente pensa com mágoa, pensa com ressentimento, pensa com culpa, nós afetamos o nosso sistema circulatório. Ocorre uma vasoconstrição, ou seja, as veias, as artérias, elas se contraem. O coração ele é afetado. Então, quando a gente começa a botar muito, digamos assim, muito esforço nesse coração, naturalmente ele vai adoecer. Jovens tendo problemas cardiovasculares, jovens morrendo de ataques no coração. E isso tem muito a ver com essa situação social que nós estamos vivendo na atualidade. Não vale a pena deixar-se envenenar pelo ressentimento. É bem interessante porque ela diz que o ressentimento é tóxico, que mata aquele que o carrega. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa que carrega mágoa, que a pessoa que carrega ressentimento, ele é um suicida. Ele é um suicida inconsciente, mas ele é um suicida. E agora, quem está nos assistindo, sabendo disso, não vai mais ser um suicida inconsciente. Vai ser um suicida consciente, porque agora ele sabe, pode até não ter consciência, mas agora a gente já sabe que ressentimento mata. Que ressentimento mata. E ela continua dizendo aqui, não vale a pena deixar-se envenenar pelo ressentimento. É como já se diz por aí, o ressentido é uma pessoa que toma veneno e espera que o seu opositor morra. Quando, na verdade, é ele que vai morrer de tanto envenenar-se. Nem sempre ele, o ressentimento, se manifesta com expressões definidas. Com expressões definidas, camuflando-se nas fixações mentais e, às vezes, passando despercebidas. Ora, é bem interessante como a gente fixa na mente algumas experiências dolorosas. A gente fixa na mente aquela energia do trauma. E o que acontece? Todas as vezes que a gente encontra alguém, a gente sente um prazer em falar daquela experiência dolorosa. Uma traição, uma decepção, um problema qualquer, um conflito qualquer, a gente encontra uma pessoa e conta. E o que me chama muita atenção é que a pessoa fala e conta sentindo a mesma emoção do dia que o fato aconteceu. Nós conhecemos pessoas que estão relatando um fato, que chora, que se esperneia, aquele negócio todo. Eu não estou dizendo que não deve contar. Muito pelo contrário, a gente deve até falar. O que eu estou falando é que muitas das vezes a gente começa a falar e começa a sentir a mesma emoção que sentiu no dia que o fato aconteceu. E esse fato não aconteceu ontem, nem antes de ontem, nem na semana passada, não. Foram fatos que aconteceram há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos. E aí a gente, todas as vezes que lembra, sente as mesmas sensações. Por que a gente sente as mesmas sensações? Porque a gente libera na corrente sanguínea as mesmas substâncias químicas que nós liberamos no dia que o fato aconteceu. Por isso que Joana de Ângeles vem dizer para a gente, não vale a pena deixar se envenenar pelo ressentimento. E muitos de nós nem damos conta que temos isso. Muitos de nós nem damos conta. E aí alguém encontra com a gente, encontra com uma pessoa, e aí fulana, cadê o fulano de tal? Ah, Maria, fulano de tal, não sei o quê, e começa a relatar o fato que aconteceu há 30 anos atrás com fulano de tal. Fulano de tal já casou, já descasou, já casou de novo, já descasou, já foi embora, até já morreu. Mas ainda hoje, quando a gente lembra do fulano de tal ou da fulana de tal, a gente sente a mesma coisa. Por quê? Porque aquela experiência traumática ficou fixada na mente do indivíduo. E a gente nem se dá conta que está lá. Podemos fazer uma experiência, qualquer um de nós, sentarmos um pouquinho assim, relaxar um pouquinho e começarmos a lembrar de alguém que nos magoou. Eu gosto muito de fazer essa experiência. Gosto muito de perguntar para as pessoas, lembre alguém aí que magoou vocês. A pessoa que mais machucou vocês. E as pessoas começam a lembrar. E Joana de Ângeles diz, há pessoas ressentidas que se não dão conta.
há pessoas ressentidas que se não dão contas. E a gente só se dá conta que está ressentido quando alguém toca no nome do algoz, entre aspas, ou quando a gente lembra desse algoz. E quando a gente lembra dele, aí sim, a gente começa a falar e vem à tona aquela mágoa, aquele ressentimento do fato, ao lembrar do fato ocorrido. E ela diz, no autoexame enérgico, um autoexame enérgico, auxiliar-te a identificá-lo nos refolhos da alma. Olha o que Joana de Ângeles recomenda. Um autoexame enérgico. Eu vou lembrar aqui de alguém que me feriu. Eu vou lembrar aqui de alguém que me magoou. E aí eu começo a lembrar do fato. Eu começo a lembrar da situação. E quando eu começo a lembrar aqui da situação, vem a raiva dessa pessoa. Vem a mágoa. Vem o ressentimento. Vem a vontade de estraçalhar. Vem a vontade de matar. Vem a vontade de dizer para o mundo inteiro o que ela fez com a gente. Eu quero que ela morra, eu quero que ela se acabe, eu quero não sei o que, coisa e tal. Esse autoexame é importante para a gente identificar se não existe lá na intimidade do nosso ser essa mágoa, esse ressentimento. Logo depois, continua Joana de Ângeles, prosseguindo na sua busca e análise, descobrirás as suas raízes, quando teve início e porque se te instalou no ser, passando a perturbar-te. E aí a gente começa a investigar qual é a origem desse fenômeno, qual é a raiz dessa mágoa, qual é a raiz desse ressentimento. E a gente precisa descobrir isso. A gente precisa se perguntar. E Joana de Ângeles diz, verificarás, surpreso, que és responsável por lhes dares guarida e o vitalizares, deixando-te por ele consumir. Ou seja, nós somos responsáveis por acolher no nosso íntimo a mágoa, o ressentimento. E quando a gente faz uma análise, a gente começa a se perguntar, a gente começa a entender por que é que eu estou carregando esse veneno dentro de mim. Aí eu vou pensar, é porque eu não fui correspondido nas minhas expectativas. É porque eu dei na expectativa de receber. É porque eu esperei que um pé de manga botasse caju. E quando a gente começa a tomar consciência que pé de manga não bota caju, a gente começa a mudar um pouquinho de comportamento. A grande dificuldade nossa é admitir para nós mesmos que pôs essa expectativa no lugar errado. Às vezes as pessoas elas chegam para a gente se queixando que foi magoada por alguém, machucada por alguém. Eu digo assim, olho para ti e te acho muito parecido com alguém que sabe que pitbull morde, mesmo assim põe a mão na boca dele. Se pitbull morde e a gente põe a mão na boca do pitbull e ele nos morde, a culpa não é do pitbull. Nós é que fomos imprevidentes. E continua. Os indivíduos que te foram cruéis, familiares, conhecidos, mestres na infância e durante a vida, não tinham e nem têm dimensão do que fizeram ou estão a fazer. Sequer se aperceberam dos seus desmandos e incoerências em relação a ti. A seu turno, sofreram as mesmas agressões quando crianças e apenas reagem conforme haviam feito outros em relação a eles. É muito comum, e a gente vê isso com muita frequência, pessoas que nos machucam e nem sabem que nos machucaram. Pessoas que nos feriram e nem perceberam que nos feriram. E muita gente diz, quem bate esquece, quem apanha lembra. Não é quem bate esquece, é porque nem lembra, nem percebe que bateu. E quando a gente vai atrás da história, isso é muito bom para a gente investigar, principalmente com relação aos nossos pais. Tem pessoas que têm mágoas, que têm ressentimento dos pais. E quando a gente vai olhar a história dos nossos pais, vai perceber que os nossos avós deram para os nossos pais aquilo que os nossos pais estão nos dando. E se nós formos atrás da história dos nossos avós, nós vamos descobrir que os nossos bisavós deram para os nossos avós aquilo que os nossos avós deram para os nossos pais e aquilo que nossos pais estão nos dando. E cabe a nós quebrar esse ciclo para que a gente não dê para os nossos filhos o que os nossos bisavós deram para os nossos avós, que os nossos avós deram para os nossos pais e o que os nossos pais estão nos dando agora.
Então, a gente precisa quebrar esse ciclo para não deixar essa corrente passar para frente. Uma, duas, três, quatro gerações machucando-se umas às outras. A gente precisa estar muito atento com relação a isso. E ela diz, o teu primeiro passo será compreendê-los, considerando-os sem responsabilidade nem esclarecimento, sem a má intenção em relação a ti. Mediante tal recurso, os compreenderás e os perdoarás posteriormente, libertando-te. Então, se alguém de nós aqui temos mágoa do nosso pai, temos mágoa da nossa mãe, perdoemos-los. Perdoemos-los porque eles não sabiam fazer diferente. Tem uma técnica que a gente usa na constelação familiar, que é fazer um filho machucado, aquele adulto com uma criança ferida dentro de si, olhar para a mãe, o representante da mãe, e dizer, eu vejo você, eu te perdoo, porque eu sei que você não sabia fazer diferente. E aí a gente faz a mãe, a representante da mãe, olhar para o indivíduo, o filho, e dizer, me perdoa, eu não sabia fazer diferente. Então, muitos dos nossos pais, nossos avós, eles não sabiam fazer diferente. E quantos de nós fizemos a mesma coisa com relação aos nossos filhos, por não sabermos fazer diferente? Agora que nós estamos tomando conhecimento, e estamos tomando consciência disso, e vamos nos modificando, e vamos nos educando. Arrancar a causa injusta do ressentimento despertará de imediato em paisagem sem sombras, redescobrindo a vida e desarmando-te em relação às outras pessoas que antipatizavas, ou das quais te mantinhas em guarda. Porque muitos de nós evitamos relacionamentos sociais magoados, ressentidos, porque a gente começa a deslocar para o outro. Vamos imaginar, isso é muito comum, não vou dizer que acontece só com mulheres, mas é muito comum acontecer com mulheres. A mulher se relaciona com um homem. Normalmente o primeiro relacionamento é um relacionamento frustrado. Aí não dá certo. Ela vai se relacionar com outro homem. Mais uma vez, esse relacionamento é frustrado. Se relaciona com outro homem. Mais uma vez, esse relacionamento não dá certo. E aí cria aquele ditado que é muito comum entre as mulheres. Homem não presta. É muito comum, homem não presta. Homem não presta. Por que ela diz? E por que ela acredita que homem não presta? Porque os homens que ela traiu para ela eram homens que não corresponderam às expectativas dela. Então, para ela, homem não presta. E eu já falei, não sei se eu falei aqui para vocês, mas uma vez eu conversando com um homem e ele falando a mesma coisa das mulheres. Ah, Bernardo, porque aqui em Teresina só tem mulher isso, mulher aquilo, começou a falar mal das mulheres. Aí eu falo com as mulheres e as mulheres, não, porque não daqui de Teresina, assim, e começa a falar mal dos homens. E eu disse outra vez, rapaz, eu estou para fazer uma reunião dos homens que prestam, das mulheres que prestam, para ver se vocês se encontram. Porque se você só traz homem que não presta, você só traz mulher que não presta, tem alguma coisa errada aí. E o problema não são as mulheres que não prestam, não são os homens que não prestam, somos nós que estamos atraindo pessoas em afinidade com as nossas energias. E aí Joana de Anjos diz assim, para finalizar o texto dela, ademais, o mal que te façam somente te perturbará se o permitires, acolhendo-o. Em caso contrário, tornará a sua origem. Vive, pois, sem mágoa. Depura-te. Ressentimento, nunca. E é muito interessante porque quando a gente começa a fazer esse questionamento para as pessoas, quem mais te magoou? E a pessoa fica caçando na memória, assim. Aí eu digo para ela, pensa aí numa pessoa que mais te magoou, na pessoa que mais te feriu. Ela volta na memória, pensa nos pais, pensa na mãe, pensa no pai, pensa no irmão. Aí vem vindo lá para cá, pensa no primeiro namorado. Vem vindo lá para cá, pensa no marido. Vem vindo lá para cá, pensa na esposa. Vai pensando num e no outro, assim, vai procurando na mente. E quando ela chega assim, já fervilhando de substâncias químicas tóxicas no organismo com ressentimento, que vai dizer o nome das pessoas que mais as magoaram, eu digo, não foi. As pessoas que na tua vida mais te magoou, mais te machucou, não foi teu pai, não foi tua mãe, não foi teu marido, não foi tua esposa. A pessoa que mais te machucou em toda a tua história foi você mesmo. Porque é você que vem se machucando esses anos todos.
O teu marido, a tua esposa fez isso há 30 anos. E ainda hoje tu se envenena com o tóxico do ressentimento e da mágoa. Então não foi teu pai, não foi tua mãe, não foi teu namorado, não foi tua namorada, não foi teu marido, não foi tua esposa, a pessoa que mais te magoou. A pessoa que mais te sente magoado, a pessoa que mais te sente ferido, esses anos todos, é você mesmo. Então, quando Joana de Ângeles diz, ademais do mal que te façam, somente te perturbará, se o permitires, acolhendo-o. É isso que a gente faz. As pessoas nos fazem mal e a gente acolhe esse mal. Então, esse mal só vai nos afetar se nós acolhê-lo. Em caso contrário, tornará a sua origem. Ou seja, uma pessoa lança o mal contra mim, eu não acolho, a energia volta para quem me enviou. É como se alguém mandasse uma correspondência pelo correio para mim, chega aqui, bate na minha porta, não encontro o destinatário, a mercadoria volta. Então, é a mesma coisa que acontece com a energia que são enviadas em nossa direção. Vive, pois, sem mágoa. Depura-te. Ressentimento nunca. Então, nosso muito obrigado. Arlete e demais colegas, se quiserem dizer alguma coisa, estamos à disposição. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Vixe, já acabou? Aí, né? Meu filho. Muito bom mesmo. 19 horas e 52 minutos aqui. As horas correm, né? Gente, a palestra foi excelente, adorei, fiz aqui algumas anotações, e Joana é psicologia pura, né? Pura psicologia. Mas eu quero saber dos colegas, quem ainda quer fazer alguma pergunta, que nós temos ainda um tempinho, a gente pode explorar um pouquinho o Bernardo, e ele adora ser explorado, né? Mesmo. Então, vamos aproveitar a oportunidade para perguntar, para falar alguma coisa para ele. Não se inibam, pode perguntar, pode falar que ele gosta. Igual a mim, gosta de perguntar. Nesse sentido, eu gosto. Nesse sentido. Bernardo, César, vai falar, Valdo? Eu perguntar aqui uma coisa ao Bernardo. Bernardo, a gente sabe que você terminou de botar a culpa em todo mundo. Né? O culpado é o eu, não é o próximo. Não é isso? Não foi botar a culpa. Você terminou de constatar que quem tem raiva é o culpado, né? Não é quem fez a raiva. Né? Eu achei interessante aí que, na verdade, tanto é verdade que quando a pessoa encontra o outro, diz, cadê fulano? Era aquele, quer dizer, ele continua ainda com raiva, ou seja, quem faz o desgosto, né? Porque tem gente que se magoa porque alguém não fez o que ele queria, sem, pelo menos, pensar ou analisar ou solicitar ao amigo que faça o que ele gostaria, né? Ou seja, aí fica difícil. Aí se zanga e nem diz para a pessoa, né? Ou seja, a pessoa nem sabe o que está acontecendo e ele se maltratando, né? Quer dizer, ele produziu um veneno, né? Isso é dramático, né? Muita gente diz assim, rapaz, como é que tu aguenta fulano? Diz, rapaz, o áudio ficou um pouco cortado, João, aqui, mas deu para entender mais ou menos. Entendeu aí? Tu entendeu? Mas aquilo que eu falei, né? A gente põe expectativa no outro. Quando o outro não corresponde à nossa expectativa, nós nos ressentimos. E é muito decepcionante quando a pessoa chega para falar de alguém e aí a gente diz, não, mas a culpa não é de alguém. A responsabilidade foi sua, que pôs expectativa em alguém. Aí, nessas horas, eu tenho muito cuidado com a amizade. Conversar com os amigos, abafar com os amigos, eu acho perigoso nessas horas, porque aí a gente começa a falar para o amigo, e eu conheço muita gente que fala até com psicólogo, né? Fala com o psicólogo do que o outro fez, de repente a amiga está com ódio do outro. O psicólogo chega, eu conheço casos, o psicólogo fica com raiva, eu conheço casos, eu já falei aqui outras vezes, eu penso, de uma mulher que foi traída pelo marido, e foi fazer terapia com a psicóloga lá, e a psicóloga também tinha sido traída.
De repente, a psicóloga e a paciente arquitetando a vingança, né, da esposa com relação ao marido. Por quê? Porque a gente começa a entrar na onda, na energia, e termina se intoxicando, porque ainda carrega sentimentos, ou ressentimentos em nós. Bernardo, tem uma Fala, Val. perguntinha. Bom, quando você diz que nós somos os culpados, O né, som pelo... da Alexa travando. Tá ouvindo? Bom, a pergunta quando você colocou que nós somos o culpado dos nossos próprios Só traumas, troca o termo culpado, bota responsável. responsável, quando nós somos responsáveis pelos nossos atos, me veio uma lembrança aqui que a mulher ela é castrada desde pequena. Você não faz isso, você não faz aquilo, e isso faz mal, e isto é proibido, e isto é imoral, tá? E vai castrando, vai castrando, vai castrando, tá? Você não tem direito a ter prazer, os seus prazeres só quando você casar, o seu marido tem todo o direito de ter prazer, e aí vai acumulando, tá? Aí, qual é a responsabilidade que essa mulher tem sobre todo o mal que ela foi colocada sobre ela? A pergunta não foi clara, assim? Entendeu, Bernardo? Realmente, Walter, a gente sabe que as mulheres elas têm sido, entre aspas, vítimas em todo o decorrer da nossa história, né? E isso é bem, digamos assim, como é que eu diria? Tá no nosso inconsciente coletivo. Desde a história lá de Eva, que foi enganada pela serpente, esse mito de Adão e Eva. Então, a mulher ela vem sofrendo muito isso no decorrer da nossa história. Mas a pergunta que fica é: por que é que essa mulher nasceu nesse contexto sociocultural? Entende? Porque a gente sabe que o espírito, uma hora nasce como homem, outra hora nasce como mulher. Se a gente não tiver olhado a reencarnação, a gente vai achar que foi uma tremenda injustiça. Mas o próprio Evangelho diz que há necessidade do escândalo. Mas ai daquele por quem o escândalo venha. Não é à toa que está nascendo muitos homens com seríssimos transtornos da sexualidade. Se nós formos observar a quantidade de homens com transtorno de sexualidade de gênero, é de assustar. Será que não foram os castradores de mulheres no passado? A quantidade de homens com conflitos com a sua sexualidade, na sua orientação sexual, também é de assustar. Será que não foram os opressores do passado? Aquele homem que privava a sua esposa de sentir prazer e ele ia buscar prazeres na rua? E hoje, muitas das vezes, na atual encarnação, já está desenvolvendo, por exemplo, câncer de próstata, ou então nasce numa encarnação futura com disfunção erétil ou impotência sexual, causas atuais das aflições, causas anteriores de nossas aflições, segundo o Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente precisa estar muito atento com relação a isso. A nossa sociedade machista, uma hora o carnê chega, não tem jeito, a fatura vai chegar. Por isso que é importante que, acima de tudo, nós amemos, nós acolhamos o homossexual, seja do sexo feminino, seja do sexo feminino, acolhamos as pessoas que têm distúrbios aí, ou problemas na sua sexualidade, porque são pessoas que se comprometeram na área da sexualidade. Tem um ditado popular que diz: amarre suas cabritas porque os meus bodes estão soltos. E as mães, muitas das vezes, ensinam os filhos a serem machistas. Ou seja, o marido é machista, ele ensina o filho a ser machista. E aí, como é que vai ser? E é assim, meu filho pode tudo, minha filha não pode. Eu sempre falava para os meus filhos: olha, não esqueça que você tem irmã. Então, não faça para as irmãs dos outros o que vocês não querem que faça com a irmã de vocês. Por isso que é importante que a gente eduque nossos filhos nessa área também. Ok, muito obrigado. Perfeitamente. Pois então, eu acho que foi falado tudo, né? E assim, como você diz, eu acho que a responsabilidade é nossa. Nós não temos que projetar a nossa felicidade, as nossas mágoas do passado e tentar ficar
levando essas correntes, essas tristezas. Não deu certo um relacionamento, parte para outro, tem paciência, tenha calma, não vá se jogando já de cara para uma outra relação furada, né? Nas amizades também, eu acho que tudo isso é um conjunto, né? Eu acho que a felicidade está dentro de nós e nós somos responsáveis por nós. E rapidinho, Bernardo, eu estava vendo hoje, recebi um vídeo lá do Augusto Cury, e eu achei tão bacana ele falando dos 10 passos, né, da vida, como você deve seguir para a sua vida ficar melhor, né? E eu achei interessante que ele diz assim: se você escolheu uma pessoa difícil para viver, com certeza você não é uma pessoa fácil, né? Eu achei isso tão interessante que foi o que você acabou de falar, né? Que são exatamente os afins que vão se atraindo. Você está me ouvindo, né? Está me ouvindo aí? Afinidade, né? Afinidade, né? Pronto. Tem uma questão de afinidade. Eu costumo Afinidade. dizer, é como se a gente usasse um perfume. Estamos. É. É Pois como se a gente então, usasse um perfume e as pessoas identificam o perfume da gente. E se é aproxima pelo cheiro, né? é verdade, é verdade. Alguém mais quer fazer alguma perguntinha? Nós já estamos assim em cima, mas dá. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, alguém quiser perguntar ou então acrescentar, se não tiver, então vamos fazer o nosso encerramento, né? Nós só temos a agradecer ao Bernardo, né, essa oportunidade, a presença dele, que é sempre muito bem-vinda. Já é sócio, né, da casa. E com nesse clima, né, de harmonia, de aprendizado, de conhecimento, a gente vai pedir aos nossos irmãos para fechar os microfones para a gente poder, para não ficar dando, né, microfonia. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos visualizar Jesus entre nós, na nossa casa, no nosso meio. Vamos mentalizar um Cristo alegre, sorridente, né, e cheio de luz. Vamos imaginar esse Cristo com essa alegria, e não aquele Cristo pregado na cruz, né? Vamos imaginar Jesus com toda aquela harmonia maravilhosa que o Evangelho nos passa e sempre nos mostra que ele era um ser de luz e de muita alegria. Jesus, Mestre amado, bom pastor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, nessa corrente de oração, nessa corrente de estudo, de aprendizado. Nós te agradecemos por tantas oportunidades que tu tem nos dado e pedimos por aqueles que não tiveram essa oportunidade de estar aqui ouvindo, aprendendo, ensinando, ajudando. Ainda não chegou a hora, mas com certeza há de chegar a hora de todos nós. Então, nós te pedimos por aqueles mais necessitados do que nós, em especial esses irmãos que têm passado por essa provação de estar hoje preso numa cama de hospital, num leito de hospital, passando pela provação dessa doença, dessa pandemia. E nós, que estamos aqui ainda, né, são e salvos, entre aspas. Mas vamos ter a humildade de orar, de pedir por esses irmãos que tanto têm sofrido, por essas famílias, pelo nosso Estado sofrido, pelos nossos governantes, pelo nosso país, por esse presidente que aí está. Que Deus, nosso Pai, possa despertar esses homens e que nós possamos ter uma vida digna,
Pedimos, meu Deus, por essa doutrina maravilhosa que nos eleva a todo instante, a todo momento, que nos dá a oportunidade de conhecer melhor o Evangelho, a cada hora que lemos, a cada momento que estudamos e que estamos sempre aprendendo. Então, nós pedimos essa mesma espiritualidade que aqui está, em nossa casa, na casa dos nossos irmãos, e os irmãos desencarnados que aqui também estão ouvindo, que vieram também participar, que todos nós possamos receber os fluidos energéticos de amor e de paz. E assim pedimos à equipe do Felinto Martins, a nossa casa, que tanto amamos, que em breve possamos retornar e nos abraçar, nos tocar. Pedimos a essa equipe do bem, a Deus nosso Pai, a Jesus e Maria Santíssima, para darmos por encerrado uma parte desse trabalho da noite de hoje. Obrigada, meu Deus, que assim seja. Boa noite, boa noite. Muito obrigado, Bernardo.